Nasceu em Salvador a 26 de maio do ano de 1914. Simples e faceira, como convém a toda menina baiana, ela viveu uma história comum, até que um dia é levada a conhecer os mais pobres. Ali, para Maria Rita Lopes Pontes, Deus se apresenta de maneira clara e arrebatadora. Vem e segue-me. Era o chamado de Deus, através dos pobres e miseráveis. Consagra-se recebendo o nome de Irmã Dulce e, definitivamente, assume a maternidade daqueles que nada tinham. Hoje, ela é patrimônio da fé, anjo, santa, mãe, irmã. Intercede a Deus por nós. Irmã Dulce é a mãe dos pobres, é a santa dos pobres. Ela viveu a incondicionalidade do Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Ver o rosto de Jesus nos mais necessitados. Irmã Dulce apareceu como uma novidade, com essa obra dela foi uma novidade. Nenhuma freira tinha feito isso até então. Ninguém tinha se capacitado a fazer um trabalho desse de recolher pobres, de trazer doentes. Ninguém. Então ela foi assim, uma pioneira em todo sentido. Ela saía buscando o sujeito lá gritando na rua, morrendo de fome. Era o pobre realmente pobre. Porque há várias categorias de pobre. O pobre, pobre mesmo, é aquele que não tem ninguém nem nada. O pobre era tão importante para ela que ela não hesitou em fazer de um galinheiro o hospital, né? Começou num galinheiro. Quem de nós faria uma coisa dessa? Quem de nós iria construir um hospital começando num galinheiro? E ela começou. Por quê? Porque os pobres são muito mais importantes. Ela foi contra tudo e contra todos, arrombando uma porta para pôr lá dentro um menino que dizia: irmã, não me deixe morrer aqui na rua. Irmã Dulce sempre optava, em última instância, pelo mais miserável dentre os miseráveis, ou seja, aquele que ninguém mais dava nada, achava que não tinha possibilidade de reversão, fosse de termo física, fosse psicológica, ela ia em busca desse. Era esse que ela buscava. Diziam assim: tem um doente, irmã Dulce, que está num buraco e ninguém tem coragem de tocar nessa pessoa, pelos ferimentos, pelo mau cheiro. Para ela não tinha problema. Ela ia até o local e sem luvas, sem nada, sem nenhum cuidado, tocava na pessoa e trazia para sua obra. E mesmo quando ela não tinha ainda uma estrutura, as instalações de hospital, era o simples galinheiro, as acomodações mais precárias, ela nunca teve medo do contágio, né? Para ela, como eu disse antes, é como se ela estivesse tocando ali no corpo de Jesus. Então nada podia afetar, ao contrário, isso só ia engrandecer e enobrecer a sua alma. Tinha homem que tinha as partes bem arrastadas no chão, saía naquela secreção. Aí ela vinha, tirava a gente, limpava, fazia aquilo tudo, depois botava no banco, limpava aquilo tudo, para poder aliviar a dor daquele paciente. E a irmã Dulce tinha esta fé, de ver no doente a imagem de Cristo. Ela vai ao encontro exatamente daqueles que a sociedade já havia relegado ao esquecimento. A miséria, a fome. E a experiência de Irmã Dulce é uma experiência muito concreta. Claro que no primeiro momento vem toda a incompreensão, as saídas para ir ao encontro do pobre,
a saída para o encontros até mesmo noturnos. Qualquer pobre que batia a porta de Irmã Dulce, ela solicitamente atendia por uma mística muito profunda. Jesus se apresentou para ela na pessoa do necessitado. Ela abraçou esse pobre, esse necessitado, porque tinha consciência que era a Jesus que ela estava abraçando. Ela tirou do lixo crianças pobres, crianças morrendo. Ela tirou do meio da rua e do abandono pessoas idosas, comidas de bichos. Ela rompia qualquer barreira. Ela enfrentava os poderosos, desafiava as normas, inclusive as normas da igreja, para ajudar a pessoa mais carente. Aquilo que Irmã Dulce fez, ela fez por uma vocação de muito amor aos mais necessitados, aos mais pobres. Parece que não era de nossa geração, parece uma pessoa assim que veio mandado por Deus mesmo, entendeu? Para cuidar das pessoas. Que não teve outra igual até agora. Não. É por isso que tem essa história longa, muito bonita e até meio assim emocional, porque emociona a gente, que a gente contar a história da Irmã Dulce. Irmã Dulce é inesquecível, porque quando todos terminam, aí ela começa. Quando ninguém mais tem para fazer, ela faz ainda muito. Foi sua vida toda, vida de mistério, vida de milagres, vida de amor. Ela recebeu uma vez a visita de um gerente geral de um grande banco e na salinha dela, onde é hoje o memorial, e quando ela estava atendendo ele, ela viu que tinha uma senhora bem humilde, com um lenço na cabeça, roupa toda rasgada, chamando ela. Ela fez: espera que eu vou atender uma pessoa muito importante. Aí ele ficou, quando ele voltou para trás, ele viu quem era essa pessoa importante. Aí ela foi, atendeu, meteu a mão no bolso, deu dinheiro. Quando voltou, ela fez: você viu, meu filho? Ela é muito importante, por isso que eu deixei você aqui para atendê-la. E que ele teve uma crise de choro, começou a chorar, porque no primeiro momento se sentiu ofendido. Como é que ela me deixa? Eu que venho trazer ajuda a ela, eu que posso ajudá-la, em detrimento por conta de uma humilde, de uma pessoa que bate na porta dela. Essa era de mesmo, então. Ela misturava e separava, e no fim, qualquer pessoa era o pobre de Irmã Dulce. Tudo que ela tinha, ela só tinha Deus e pobre. O pensamento dela era Deus, a vida de oração, ela tinha, e a vida religiosa, e o pobre. Era a ideia fixa dela, era Deus e o pobre. E pobre, numa visão bíblica, é aquela pessoa que está numa situação tal, da qual sozinha ela não sai. Ela necessita de uma mão amiga, de um braço amigo, para a pessoa sair daquela situação. Então foi isso que Irmã Dulce viu, vendo aquelas pessoas que não tinham condições de ter uma solução para o seu problema de saúde, que não tinham dinheiro para buscar um tratamento adequado, que não tinham voz, não tinham vez. Ela quis ser esta voz dos necessitados. Quando a Irmã Dulce saía, atravessava a rua para ir para o outro lado, que também é o hospital, os mendigos, aquelas pessoas mais pobres, gritavam por ela. E ela tinha sempre um carinho, uma palavra. Eu ficava encantado porque ela conhecia pelo nome as pessoas, pelo menos aquelas que estavam ali, parecia que estavam sempre ali pedindo ajuda, né? E eu via muita miséria realmente, muita pobreza ali na frente da casa de Irmã Dulce, não é? Pessoas que estavam ali deitadas, crianças. Ela tinha sempre uma palavra de carinho, um gesto. Era muito bonito ver ela tocar com a mão a cabeça das crianças. Trabalhou pelos pobres e fez uma obra monumental, que é essa obra que ela deixou. É o maior legado que ela deixou e talvez, vamos dizer assim, a prova mais forte da própria santidade dela, porque o que ela conseguiu foi uma obra prodigiosa, uma obra que para as fracas forças dela, forças físicas, né, ela enfrentou com a coragem, com a sobranceria incomparáveis. O apoio que ela deu à minha família e deu muita gente pobre, precisado, pessoa de rua, entendeu?
Eu nunca vi ninguém fazer. Ela não tinha nojo de ninguém, ela não tinha vergonha de nada. O pai estava tudo bom, ela abraçava todo mundo, beijava. Ela não tinha vergonha nem nojo de ninguém. E nós temos uma demonstração muito clara de que o amor de Deus é aquilo que atrai, é aquilo que convence, é aquilo pelo que nós provamos que somos discípulos de Cristo e, portanto, a nossa pregação maior é a pregação do testemunho. Ela representa um pouco do que nosso tempo precisa perceber. Um pouco de solidariedade humana. Para além da igreja. Para além do ser cristão, para além do ser católico, esta compreensão de que a vida do outro me diz respeito. Que para um cristão seria o cumprimento de um dos mandamentos, é o amor ao próximo. Irmã Dulce, você é um modelo para nós, de caridade, de solidariedade, de compreensão, de partilha, de comunhão, de acreditar no impossível. A fama de santidade é antiga. Eu me lembro de quando eu era ainda pequenininha, as pessoas chegavam, né, e viam em Irmã Dulce um ser sobrenatural. E muitas vezes pediam que ela retirasse o anel de religiosa, né, para que a pessoa colocasse no seu dedo e pediam então a graça. Ela não entendia, depois que foi comentado qual era o motivo, ela achava graça, né, porque ela não sentia com esse poder, com essa capacidade de intercessão. A santidade para ela era fazer bem feito todo dia para agradar a Deus. Então, essa era a preocupação dela. Diariamente dizia, todos nós podemos ser santos, basta com que a gente trate bem o próximo, ame o próximo, cuide das pessoas que precisam de nós. Essa para ela era a santidade, o sentido da santidade. Ela já era uma pessoa santa, uma pessoa que vivia mesmo só para Deus, para fazer o bem. Não media sacrifício, era dia e noite cuidando dos enfermos, pedindo esmola, saindo para a rua cansada. Não tinha tempo para ela, só bem para cuidar do próximo. O santo é a imagem assim de Deus que nos sacode, que nos convida, que nos estimula. Se existiu alguém, pelo menos nos nossos tempos, que merece receber o título de Santa, Irmã Dulce. Que ela foi absolutamente fiel, primeiro, a tudo que a Igreja Católica Apostólica Romana propugna como necessidade para ser santa, mas acima de tudo foi santa por tudo que ela fez, pelas pessoas que estavam em torno, por todos os sacrifícios que ela fez, por tudo que ela viveu. A vida dela foi uma vida de permanente santidade. Porque santo é, acima de tudo, aquele que fez a vontade de Deus e participa eternamente da bem-aventurança reservada justamente aos santos. Deus achou que nessas circunstâncias sociais, porque passa o Brasil e o mundo, consequentemente a Bahia, precisava de alguma coisa que acordasse. Quando o senhor vê alguém que é capaz de fazer alguma coisa assim que mexe, a gente ou se envergonha ou diz, eu quero também fazer alguma coisa. Impressionante. Eu assisti, eu sou testemunha de Irmã Dulce com aquela fragilidade que tem, fragilidade física, quebrar um paralelepípedo, vidro de ônibus que estava tocando fogo, para salvar passageiros que ficaram presos dentro do acidente. Ela não se limitou a ajoelhar para rezar pela salvação daquelas pessoas, não. Ela foi para lá com uma pedra desse tamanho, aquela mulher magrinha, de quebrar o vidro para ela e outras pessoas, para que os passageiros pudessem escapar com vida de um ônibus que tocava fogo. O problema de Irmã Dulce é que, sobretudo, ela
fazia, ela conjugou o verbo fazer em todos os tempos, em todos os modos. Desde o fazer pedindo até o fazer fazendo. Então, para o Brasil, realmente é um momento muito especial vermos assim, Irmã Dulce dos Pobres, uma irmã nossa brasileira, pela sua simplicidade, ela está nos demonstrando: você também pode ser santo, desde que procure se dedicar com o coração renovado, com simplicidade, à causa de Jesus Cristo, que é a pessoa do próximo. Ela me acolheu. Eu vim trabalhar, mas ela me acolheu aqui dentro, bem. Então, ela para mim é uma pessoa muito especial mesmo, uma mãe, como eu disse outro dia, um rapaz assim, parece, ela é mandada por Deus, sabe? Para ter, como é que aqui na Bahia, para ter ajudado esses pobres, ajudado a gente também. Então ela é tipo uma santa. Uma santa! É uma santa santificada por nome de Deus e a natureza. As pessoas mais simples, né, se expressam com poucas palavras, mas talvez por aquela que realmente ela diz tudo. Irmã Dulce é santa. Ela é alguém a quem nós devemos também imitar, não só pedir a sua intercessão, mas imitar. Um dos maiores símbolos de generosidade, de solidariedade, de fé cristã, de cristianismo que nós já tivemos, eu não digo nem no Brasil, acho que no mundo inteiro. Que vida bonita, quanta oração, quanto espírito de sacrifício, aquilo faz bem pra gente mesmo. É um estímulo, é um exemplo. Porque é de tal maneira óbvio que ela se comportou santificadamente, que me parece, no meu magro entendimento, que o seu processo de beatificação tem que transcorrer os prazos de ordem natural, que são previstos, mas ela, a vocatio de diavoli, não terá o que fazer. Beatificação é a etapa antes da canonização. Então, uma causa tem ao menos 3 processos. O primeiro processo é sobre a vida, a fama de santidade e as virtudes da pessoa, que é realizado pelo bispo da diocese onde a pessoa morre. Quem viveu com ela, tanto daqueles que foram beneficiados, também como daqueles que desde a primeira hora estavam trabalhando junto com ela nesta obra. É uma segunda edição daquilo que a pessoa viveu. Interessante isso. Depois, a fama de santidade na vida, na morte e depois da morte. É importante. Quer dizer, a pessoa que era boa e depois da morte alcança graça, as graças vão sendo arquivadas, dessas graças possivelmente sai que depois será o possível milagre. E as virtudes todas, são 11 virtudes, Padre, que têm que ser vividas em grau heróico. As teologais, as cardeais e 4 anexas, de pobreza, castidade, obediência e humildade. É pesado o negócio, não é fácil. Então, esse é o primeiro processo. Ela entendeu perfeitamente o amor, que é doação, que é entrega, não importa a quem, não é? E como. Ela doava-se. Termina a fase diocesana e começa a fase romana, que é a mais longa. Ela começa primeiro vendo todo o material que foi enviado. Se não teve trapaço, se não teve mentira. E aí o Senhor já recebe o primeiro decreto, muito importante, decreto de validade do processo. Houve um momento de nós fecharmos esta primeira fase e enviamos para Roma. E lá foi examinado longamente pelos peritos da Congregação da Causa dos Santos, e até que chegassem a uma conclusão de que realmente ali nós estávamos diante de um caso de heroicidade de virtudes. E foi também, isso vai até o Papa,
que então mostra, através da sua autoridade, a aprovação ao processo, e ela então tornou-se a venerável irmã Dulce. Daí o postulador, então, ele vai procurar solicitar à congregação um relator. E esse relator vai querer uma pessoa para escrever, nós chamamos de posício. É biografia documentada, que prova depois também as virtudes todas e a fama de santidade na vida, na morte e depois da morte. Eu acho que Irmã Dulce tem aquela coisa do divino, aquela coisa do desígnio divino. Assim, eu creio muito assim, em seres especiais que de tempos em tempos Deus envia para que venha exatamente equilibrar, ou até às vezes desequilibrar, equilibrando depois as realidades. Mas ainda tínhamos um outro momento do processo para a beatificação, que é o exame de graças alcançadas pela intercessão da irmã Dulce. Então, o milagre, isto é, alguma coisa que aconteceu que seja inexplicável pela ciência. Milagre, né? Tem que ter 5 características na sua elaboração e 4 para provar. Então, na elaboração eu tenho que provar a anamnese, o diagnóstico, o prognóstico e a terapia. E a invocação para os médicos. Depois, para os teólogos, além dessa parte médica resumida, o teólogo vai estudar a invocação. E a invocação vai ter que me provar que a cura foi instantânea e muito rápida, perfeita, sem nenhuma sequela, duradoura porque se mantém no tempo, e preternatural porque a medicina não explica, entrega os pontos. Irmã Dulce já é pela sua própria vida beatificada, santificada. Quem lavou o decreto de santificação dela foi Deus. A vida dela foi uma vida perfeita, doação completa. Tudo que Jesus ensinou, ela fez. Temos muitas graças que são atribuídas à irmã Dulce, mas nós escolhemos uma dessas curas. Quando tudo estava pronto, aí nós entregamos a Santa Sé. E também ficamos aí no aguardo do mesmo processo que se faz em Roma com os peritos que a congregação tem, né, e que vão examinar profundamente o caso. E, felizmente, também nós chegamos a uma conclusão de que aquele caso é um caso extraordinário. Nós poderíamos perguntar, qual é o grande milagre de Irmã Dulce? O grande milagre de Irmã Dulce, para além de todos aqueles que a Santa Sé irá reconhecer canonicamente, mas a obra que Irmã Dulce deixou, o legado que Irmã Dulce deixa. Um hospital onde ela diz, aqui é a última porta que se fechará para os pobres. Isso é muito forte. No mundo marcadamente capitalista, no mundo dos planos de saúde cada vez mais tirando do bolso do cidadão tudo que pode, você tem um hospital que é referência para o mundo inteiro de atendimento, e essa máxima continua. Aqui é a última porta que o pobre baterá, essa não se fechará. É o máximo da glória de Deus, ser santo, né? Pode ser que ela vai dar uma sacudida também em nós, no pleno século XXI. Numa cidade muito pobre mesmo, Salvador era uma das capitais mais pobres. Só para você ter uma ideia, na década de 30, durante 7 anos, o índice de mortalidade foi maior do que o índice de natalidade. Irmã Dulce vem trazer essa boa nova. Era alguém que foge dos padrões comuns às religiosas, ainda que desenvolvessem ações de solidariedade, mas eram muito mais ações a nível de catequese pontuais. Ela resolve atingir a cidade como um todo, e ela inverte a situação.
ela vai em busca do necessitado para salvá-lo. Irmã Dulce trabalha com o pobre na perspectiva de resgatar a dignidade. Isso é muito interessante porque não foi um assistencialismo. Nós podemos dizer, mas a Irmã Dulce foi uma assistencialista. Ela não foi uma assistencialista. Ela foi alguém que resgatou a dignidade da pessoa humana. Irmã Dulce não só dava o peixe, mas também ensinava a pescar. E é isso que a gente continua fazendo hoje. A gente tem uma preocupação muito grande de acolher as pessoas no seu momento mais difícil, mas também de buscar reintegrá-las à sociedade para que elas se tornem dignas, né? Que elas tenham um trabalho, tenham um emprego, possam retornar às suas famílias. Então, óbvio que tem um pouquinho de assistencialismo, mas a obra é muito mais social. Dar de comida aos pobres, viver as bem-aventuranças, não é assistencialismo, é promover a vida. Pedia dinheiro a todos e recebia dinheiro de todos. Não importava de onde viesse o dinheiro, não importava a quem ela tivesse que pedir. O que importava é que dessem o dinheiro para que ela colocasse nas obras que ela considerava necessário, que eram as obras assistenciais na assistência à pobreza e à indigência. Ela mudou o sentido da caridade. Aquela coisa de vir uma mocinha aqui num dia da semana do mês com um recibinho na mão, eu vim buscar 50 mil reais que eu só se comprometeu de pagar por mês. Não era nada disso. Se havia uma necessidade maior, ela selecionava na cidade, selecionava num critério subjetivo dela. Quem poderia contribuir para se atingir aquela soma para comprar o equipamento de raio-x, ia lá no gabinete do presidente do banco, do diretor da empresa, dizer, cadê o seu dinheiro para comprar o raio-x do Hospital Santo Antônio? E ninguém era homem para dizer que não dava. Era a pedinte. Ela saía de mãos estendidas e muitas vezes conta-se que na feira de São Joaquim, um senhor cuspiu na mão dela. Ela botou a mão no bolso, limpou, disse, esse foi para mim, mas me dê agora para os meus pobres. Então, ela era a pedinte de Deus para salvar a vida daqueles pobres. Então, não tem exemplo maior. Não tem quem conteste o que Irmã Dulce viveu. Quem tinha banana era uma penca de banana, quem trabalhava com verduras era verdura, veio saco de cebola, um saco de batata, um saco de cenoura. E eu que trabalho com farinha, ofertava farinha, aquele ali já era o feijão e assim, sucessivamente, de tarde a Kombi saía com muita mercadoria, sem custar um centavo. Ela fez uma assistência social, digamos, fora dos parâmetros burocráticos, fora da Secretaria de Saúde, fora da necessidade eleitoral, do que faz o projeto de lei para criar o hospital, não sei o que. Ela fez isso tudo pessoalmente, fazendo da sua ação individual, visitando empresas em Salvador, sendo obrigatoriamente recebida. Quando ela se aproximava, e lá vem aquela santa, ou lá vem aquela irmã, lá vem aquela freira de novo. Que a Irmã Dulce já era a cara da própria mendicância. Aconteceu uma vez um episódio interessante, para mim foi um dos mais marcantes. Chegava um novo patrocinador à capital, lá de São Paulo. E aí estavam se instalando em Salvador. E aí eu tentei por diversas vezes marcar uma reunião para que eles pudessem nos receber, não é? Até que eles marcaram. E exatamente nesse dia eu não estava vestida adequadamente e fui para casa trocar de roupa. No caminho, ela ainda estava lá na Conceição da Praia, eu passei por lá e pedi a ela, me oriente, o que eu devo pedir? Com tantas necessidades, isso foi menos de 10 anos após a sua morte. Falei, me diga o que eu preciso pedir de mais importante para as suas obras. E eu ouvi a voz dela dizendo, peça um ambulatório, a ampliação do ambulatório. Isso foi em 96, 4 anos após a sua morte, precisamente. E eu fui para essa reunião, né, convencida de que esse era o projeto.
a ampliação do ambulatório. Cheguei lá, defendi o projeto com unhas e dentes, mas eu acho que com muitos argumentos convincentes, e eles aprovaram, né? E o ambulatório, que atendia 650 pessoas, passou a partir de então a atender diariamente mais de 2.000 pessoas. Ela bateu em muita porta e foi rechaçada e voltou novamente para pedir. E acabou conquistando essas pessoas. Ela fez da vida dela uma prática de heroísmo. Ela deixava de comer a comida dela e dava escondido da governanta dela, dona Dalva. Ela pegava a comida dela e dava escondido. Aí, não, mas só tem, não, eles vão comer e eu tenho aqui o suficiente para mim comer. Ela dividiu o dela com os pobres. Dividia mesmo. Gás, aluguel de casa, luz, tudo isso ela fazia para os pobres. Ela ia para a rua e, ao mesmo tempo, padre, quando ela entrava nas obras, ela fazia faxina, lavava os banheiros, dava banho nos doentes. Ela fazia de tudo. Fazia comida, dava na boca para aquele que não era capaz de comer. Fazia o papel de pai, fazia o papel de mãe, de médico e de enfermeira. Ela é polivalente. Ou ela calçava umas botas lá em cima dos filhos e lavava os banheiros. Eu que não deixava. Eu e o professor Raimundo. Ela botava umas botas, eu disse, minha irmã, para que essas botas? Não, eu vou ver como é que está a limpeza dos cortes dos meus filhos. Até os domingos, depois da missa, ela ia para as enfermarias, olhar os doentes que se tinham alimentado. Quando ela encontrava o prato de comida na banquinha do doente, ela ia dar comida. Eu sempre encontrava ela lutando e até com pano de chão na mão, como cansei de ver. E até eu falava assim, irmã, pô, como é que não tem outra pessoa para fazer esse serviço? Não tem não, meu filho. Faça o seu que eu faço o meu. Era assim. Ela chegava de manhã cedo com a gente, já ajudava a gente a dar café aos meninos, sentava junto com a gente, dava café, e foi muito bom o contato com ela, pra gente. A força dela era uma força de Deus mesmo. A gente via que não era normal, uma pessoa que tinha aquele físico muito pequena, muito frágilzinha, magra, se alimentava muito pouco, dormia muito pouco e tinha uma força enorme. Toda a vida de Irmã Dulce foi uma vida mergulhada dentro dos valores franciscanos. A pobreza, claro, porque já era o modo de ser da própria congregação, que são franciscanas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Irmã Dulce faz essa experiência mística profunda. Primeiro, do crucificado, ver esse crucificado em cada pobre, ver esse crucificado em cada irmão, em cada doente. Daí vem a experiência de Irmã Dulce de fazer de um galinheiro um local de acolhimento dos pobres. Então, quando as irmãs, é até folclórico isso, né? Quando as irmãs procuram as galinhas, elas já eram sopa para alimentar a vida daqueles irmãos. Ela atualiza o franciscanismo abraçando os pobres de Deus. Ela vê o rosto de Jesus nos pobres. Interessante que eu faço uma leitura dos escritos de Irmã Dulce e diretamente você não encontra uma menção à figura de Francisco de Assis. E você vê como isso é altamente dispensável. Porque toda a vida de Irmã Dulce foi uma vida mergulhada dentro dos valores franciscanos. Ela abraçou os leprosos do mundo contemporâneo como Francisco. Na época de Jesus, os leprosos, vamos dizer, significariam esses pobres rejeitados que a Irmã Dulce recolhia. Eu faço sempre uma ligação com esses daí. Os alagados, quando ela ia, levava a gente. Os alagados era aquela casinha de madeira em cima da maré, uma tábua, uma vara de bambu. Aí chegava lá e encontrava aquele doente cheio de bicho de tudo ali jogado na maré. Quando a maré vinha, ali tinha urubu, cachorro, gato, rato e gente, tudo disputando aquele lixo para poder pegar. Resgata-se um modelo de igreja lá dos primórdios, onde os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. Talvez a existência dos necessitados entre nós fosse a grande inquietação do coração de Irmã Dulce. Enquanto houver necessitados entre nós, ainda estamos distantes
da vivência do Evangelho. Eu penso que Irmã Dulce faz Assis de Francisco e Salvador dela se unirem. Ela fez a ponte entre Assis medieval e a Salvador contemporânea. Isso a gente precisa aprender e viver também. Ela é uma presença baiana muito positiva. Então a espiritualidade dela é a espiritualidade antiga, devocional, que todo baiano tem. Os baianos têm muita devoção aos santos. E sobretudo uma devoção muito antiga na Bahia, que ela tinha, é a devoção a Santo Antônio. Às vezes não tinha nada para comer, chegavam a dizer, não tenho nada, irmã Dulce, para os meus pobres. Eu disse, espera aí, ia brigar com Santo Antônio. E com meia hora ou uma hora depois chegava o carro, com pão, com alimentos da Ceasa. Nunca faltou nada. E nunca faltará nada naquele hospital da Irmã Dulce, porque ali se vive a caridade. Santo Antônio, de fato, sem dúvida alguma, é o grande patrocinador espiritual de todo o legado, de todo o amor aos pobres, de todo o coração voltado para os mais necessitados. Sem dúvida alguma, uma grande inspiração concreta da vida de Irmã Dulce. E contam muitas lendas em torno de Irmã Dulce. Tem uma lenda muito curiosa. Contaram que certa feita ela estava precisando de cobertores, era tempo de frio e chuva. Aqui não faz frio, mas chove, né? E tem pessoas que sentem frio. Ela estava precisando de muitos cobertores. E não tinha como comprar, não tinha como adquirir, e rezou muito para Santo Antônio. Isso é que o povo conta. Aí lá para as tantas da madrugada, da meia-noite, bateu na porta um franciscano. Disse, Irmã Dulce, eu vim trazer os cobertores. Estava com uma caminhonete cheia, né? E aí entregou os cobertores a ela, ela ficou muito grata. E como apareceu, misteriosamente desapareceu. Aí diziam que era Santo Antônio. Isso corre pela Bahia toda, eu já ouvi isso várias vezes. Santo Antônio foi pessoalmente levar os cobertores, entendeu? Então, quando a pessoa cria uma lenda em torno de alguém, é que esse alguém já extrapolou aquela condição de cidadão de um lugar, de um local, de um estado, de uma cidade, mas alguém que já está acima de tudo isso. Mas Irmã Dulce tem uma experiência muito forte com a devoção a Santo Antônio, sobretudo quando nos momentos de mais dificuldade, ela voltava a sua prece para o santo e imediatamente as portas se abriam. Momentos de fome, momentos de ela não ter nada para oferecer para aqueles pobres que ela já havia congregado ao seu redor, e de repente chegar de empresário com um carro cheio de comida, um carro cheio de mantimentos, tudo isso fruto da sua devoção profunda a Santo Antônio. Eu penso que é impossível dissociar a imagem de Irmã Dulce da imagem de Santo Antônio. O avô dela foi um grande benemérito, o Dr. Manuel Lopes Pontes, que inclusive era um grande ligado à filantropia, às ações de filantropia no século XIX na Bahia. É o fundador do maior monumento que nós temos aqui, o Monumento 2 de Julho, ali na Praça do Campo Grande, e fundou escolas. Era uma pessoa que tinha uma preocupação social. Seu pai, sem dúvida, é uma das maiores referências da primeira metade do século. Era professor na faculdade de odontologia e já envolvido, embora sem a densidade de Irmã Dulce, em obras de assistência social. E Irmã Dulce Maria Rita Lopes Pontes, era o seu nome, digamos, civil. Irmã Dulce assumiu uma tradição familiar de assistência e foi Irmã Dulce com todo o peso que o seu desempenho deu na cidade de Salvador. A influência dela em ajudar as pessoas mais carentes, que a Irmã Dulce vem de uma família de classe média. E foi quando ela perdeu a mãe, aos 6 anos de idade. Ela já tinha essa preocupação de acolher as pessoas que batiam na sua porta, em casa. Ela procurava dividir o que tinha, comida, roupa,
fez do porão da casa dela um pequeno posto de saúde, cuidava, pedia roupa emprestada doada aos vizinhos, pedia que o pai comprasse produtos assim de primeiro socorro. Começou a ajudar os pobres na própria casa dela, o que às vezes, não é, o pai ficava assim, mas minha filha aqui na porta da casa, lavando a cabeça desses pobres, penteando o cabelo dessas crianças. E aquele roubo infantil vai desaguar no momento em que ela encontra, aí vem uma questão psicológica, quando ela visita uma favela no Dico do Tororó. Quando ela visita essa favela, que ela vê a dimensão real da miséria, é como se houvesse um corte, um rompimento. Ela percebeu, visitando essas invasões, o quanto existia no mundo gente que precisava de ajuda. E a partir daí eu acho que veio mais forte a convicção de que ela não queria continuar a carreira de professora e sim queria se dedicar aos mais pobres, entrando na congregação. A partir daí, dessa visita a favelas, a invasões, que ela mudou e decidiu pela sua vocação. Realmente ela se converteu, caiu do cavalo, não é? No tempo de estudante, no tempo de normalista, era uma menina como qualquer outra, uma jovem como qualquer outra. Até quando o Espírito Santo, ou a graça de Deus tocou nela para que ela devotasse toda a sua vida à caridade, ninguém sabe, são os mistérios. Quando ela vai para o convento, ela leva a boneca dela, né? Que ganhou de criança, acho lindo isso. Mas ela gostava de futebol e gostava de música e animava e tocava, porque tocava acordeão. Então ela tinha um espírito assim, não era uma pessoa pesada, era leve, alegre, disposta, muito educada, sabia tratar desde os presidentes da República, ministro, não é? Santo Padre que foi visitar, os cardeais que a protegeram tanto e o último pobre que ela encontrava. É lindo isso. Ela tinha uma gama de relacionamento muito grande e ela sabia se portar com cada caso. Irmandulce era uma mulher muito feliz mesmo, embora doente, não é? Tinha a respiração que era um problema para ela, 30% só da capacidade respiratória, não é? Mas ela era feliz, ela falava muito dessa felicidade. E é dela uma frase que me tocava muito quando ela dizia: a maior felicidade é fazer o outro feliz. Então quem convivia com ela via que ela era feliz, que os problemas da vida não eram assim tão grandes quando a gente é feliz porque ama. Então queriam, de uma certa maneira, imitar Irmandulce para ser feliz, porque no fundo a gente quer ser feliz mesmo, não é? O povo que ajudava e ajuda Irmandulce, no fundo é uma busca da felicidade, porque realmente só se é feliz quando se faz o outro feliz. Todas as necessidades chegavam a ela, ela atendia. Uma das coisas que mais me encanta em Irmandulce era o respeito que ela tinha pelas diversidades. Independente de ser de candomblé, ou de espiritismo, ou de ser batista ou protestante, há um consenso em torno da figura dela, né? Um exemplo de bondade e de devotamento à causa dos pobres. Irmandulce também era uma mulher revolucionária, inovadora. Não sei se os senhores sabem, mas o primeiro show de Roberto Carlos na Bahia, em 63, foi feito por causa de Irmandulce. Foi feito aqui no Cine Roma. Na noite anterior, que seria no ginásio Antônio Balbino, alagou e ela ofereceu o Cine Roma. Foi ela que abriu as portas para Raul Seixas. Então você veja que ela tinha também essa coisa. Quando eu falei da diversidade, ela sabia aonde atender. E é por isso que eu digo que ela atendeu a todos. Irmandulce é considerada anjo pelo tamanho da asa, né? Da asa da solidariedade, da asa que abraça, da asa que vai ao encontro. Várias pessoas encontravam em Irmandulce uma resposta para suas vidas, né? Nunca vi uma pessoa tão carinhosa como a irmã. Ela ficava um pouquinho assim, meia, não brabinha não, mas ela corrigia logo. A mim me corrigiu várias vezes. A sua obra, padre, não é minha obra. Aí ela ficava séria. Imagine minha obra. Como é que uma mulher pequena, pobre, com 30% da capacidade respiratória pode fazer uma obra dessa? É obra de Deus, padre. Não é minha, não. Quando as obras são de Deus, Deus dá um jeito. Ela dizia, essa obra não é minha,
é de Deus. E tudo que é de Deus permanece para sempre. A prova está aí. A obra continua crescendo, como ela sempre quis, na missão, no amar e servir e seguindo seus passos. Uma vez perguntaram a ela onde é que ela encontrava força para tudo isso. Ela dizia na oração. Ela era uma mulher de profunda fé. Ela, apesar de ser extremamente pragmática, de ver a ação religiosa intimamente ligada com a questão da ação social, aquela coisa da oração sem obra é morta, né? Do Evangelho. Mas ela dizia que a oração alimentava ela. E tanto isso era verdade, que o tempo inteiro, nos momentos em que ela tinha a oportunidade de falar para as pessoas, fosse no leito de cada paciente, fosse numa visita, fosse num funcionário, fosse no médico, ela sempre dizia, reze o terço, nunca deixe de pedir a intercessão da Virgem Maria. Ela vivia já em total comunhão com Deus, com toda certeza. E eu tenho a certeza que quando a irmã Dulce acariciava um doente, quando a irmã Dulce fazia um curativo num doente, quando ela tirava os bichos de uma ferida, de um doente, de um ser humano, eu creio que ela estava com toda certeza sentindo-se na presença do Cristo sofredor, tirando espinhos da coroa. Quando ela acordava, antes de 5 horas, ela ia para o hospital, visitar todos os doentes, ver como eles passaram a noite, aproveitava, rezava com eles e depois saía para a rua para pedir esmola, alimentos para eles. Passava o dia todo na rua. Quando chegava à noite, novamente ia para as enfermarias, batizar as crianças que entravam pagando. Ela se confessava quase todo dia. Eu dizia, irmã, você não tem pecado não, irmã. Não tem pecado não, irmã. Minha filha, nós somos ser humano tem pecado. Ela poderia muito bem dizer, eu sou dos pobres, eu vou tirar tudo aquilo que me identifica como religiosa, de uma congregação tradicional. Não, pelo contrário. Uniu em sua vida a praxe e a espiritualidade. É por isso que a irmã Dulce fez a síntese desses modelos de igreja. Eu não preciso deixar de rezar para estar com o pobre. O pobre não precisa roubar todo o meu tempo, mas pelo contrário. A minha oração planifica o seu sentido com os pobres. Ela viveu integralmente os seus votos. Na obediência, na castidade e principalmente na pobreza. Ela viveu as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. É uma mulher profundamente orante, profundamente íntima da Eucaristia, profundamente íntima do Cristo crucificado também. E uma devoção profunda à Nossa Senhora. No olhar dela, nas mãos, a gente via que a irmã Dulce estava enlaçada com Jesus naqueles momentos de oração. O primeiro título que ela recebe na década de 50 ainda era Jesus dos Alagados. A imprensa já chamava, a relacionava com os alagados. Depois ela passa a ter o título de mãe. E certa mãe começa mãe dos pobres, mãe de todos. É mãe de uma forma literal, de todos os órfãos que ela acolheu nas ruas, os meninos em situação de risco, como nós chamamos hoje, mas na época chamado Capitã de Areia, como o Jorge Amado classificava. Né? Tinha uns garotos pegando alimento nas barracas, né, fruta, então a polícia estava atrás, correndo atrás das crianças. Ela pegou um menino daqueles que a polícia queria pegar e escondeu debaixo do ato dela. E a polícia passou por ela e perguntou, irmã Dulce, você viu uma criança correndo aqui? Ela disse, não, a criança debaixo do ato dela. Ela é chamada por mãe, por uma senhora bem velhinha, ela diz, ela é minha mãe, que foi a única mãe que eu tive. E depois um jovem especial, portador de deficiência, que tem uma inteligência preservada, mas mal fala, ele a chama de mãe também. Muitas dessas pessoas jamais tiveram um carinho, um afeto materno. Então era dessa forma que ela conseguia acolher e se aproximar das pessoas. Falava das crianças lá de Simões Filho, me mostrava fotografias com tanto carinho, com tanto orgulho santo. Ela era minha mãe, né? Eu perdi minha mãe muito cedo e com a irmã Dulce eu consegui não perder esse vínculo de mãe, né? De mãe e filho. Quando chegou maio, que é o mês das mães, né?
ela pediu para o Dr. Homero Machado, que era o médico dela, pneumologista, e desse um presente a ela. Ele disse, se eu não tenho um presente, irmã, nesse momento para dar São eu tenho. Me dê minha alta que eu quero passar o dia das mães com meus filhos. Ela sempre chamava de meu filho e minha filha. E depois abraçava, beijava. É que um dos meninos, de repente, adoeceu. E levamos aqui para o posto, mas quando chegou no hospital, essa criança morreu. Não tinha pai, tinha um irmão aqui. E eu fui. Já era entardecendo e tinha que levar o menino para enterrar. E ela disse, como que esse menino vai sozinho para a mortuária? Eu disse, não, irmã, eu vou acompanhar, porque eu estava com o irmãozinho dele. E foi uma cena assim tão marcante para mim, porque ela me abraçou e chorava assim copiosamente. Ô, minha filha, Deus lhe abençoe, porque você vai acompanhar o meu filho até o túmulo. Como aquela figura de mãe, mãe da bondade, né? Mãe da caridade. A mulher também tem essa facilidade de sempre representar a mãe. Mesmo quando ela não se casa e quando não tem filhos, é sempre mãe, né? De modo que ela é a mãe da pobreza da Bahia. Irmã Dulce cobrava muito da gente a educação. Né? Dizia o seguinte, meus filhos estudem, pois é o único bem que não podem tirar da gente. Né? A gente só tem como crescer se nós estudarmos. Então ela cobrava isso constantemente. E os filhos de Irmã Dulce, aqueles que ela criou no orfanato, hoje ainda falam, minha mãe, Irmã Dulce. Padres, bispos, não é, que dizem, minha mãe, Irmã Dulce. E para mim também ela é uma mãe, com toda certeza. Eu acho que até os artistas que passaram por essa terra, alguns dizem Santa Dulce, mas eu acho que o de mãe é mais apropriado, como Nossa Senhora, nossa mãe. Então, dizer que Irmã Dulce foi mãe de tantos aqui na terra, eu acho que é o mais apropriado, principalmente dos pobres. Anjo bom da Bahia é pequeno para ela. Irmã Dulce é anjo bom do mundo. Santa Dulce, rogai por nós.